Bem, vamos dar continuidade, vindo agora alguns exemplos, né, uma aplicação mais prática, da gente calcular a concentração de uma substância, né, de uma amostra, a partir da curva de calibração. Então aqui nós temos, né, por exemplo, a curva de quantificação, curva de calibração do captopril, e aí a gente, né, observa aqui onde foram preparadas, né, alguns pontos. Então, normalmente uma curva de calibração a gente prepara no mínimo 5 concentrações crescentes. Então aqui nós temos, por exemplo, esse ponto aqui, né, de 5, ele correspondeu a uma absorção de 0,2, tá? Aí a gente tem aqui esse ponto aqui na concentração de 10 miligramas por ml, aqui algo em torno de 0,3. Aí a gente observa aqui, né, esse de 20, né, miligramas por ml, ficou algo em torno de 0,6 e assim sucessivamente. Então, o que nós temos? Nós temos, né, pelo menos 5 pontos, e isso gerou uma equação da reta. Então, essa equação aqui, ó, é que a gente vai utilizar. Y, gente, Y é a absorbância, é o sinal analítico, e X é a concentração, que é o que a gente quer saber, né? A nossa incógnita é a concentração. Então, vamos supor que a minha amostra, ele deu uma absorbância aqui, ó, em torno de, deu um valor de 0,7. Então, esse valor de 0,7, será que ele corresponde a qual concentração? Então, obviamente eu vou, né, eu posso aqui no olhômetro fazer uma extrapolação, tá? Aqui mais ou menos. Então, ele provavelmente vai ser algo aqui em torno de 26, 27, tá? Mas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor, que foi a absorbância da minha amostra, e a gente vai substituir aqui por x. Quando a gente substituir por x, eu vou encontrar, ou desculpa, substituir aqui por y, eu vou encontrar x. X é a concentração que nós queremos determinar. Então, vamos aqui para o quadro, para a gente fazer melhor, né? A gente fazer... vamos lá. Vou colocar aqui a canetinha. Então, nós vimos ali que o nosso y, né, a minha amostra, deu uma absorbância de 0,7. Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é a absorbância da amostra, que nós queremos determinar o que? Nós queremos determinar a concentração. Então, ali aquela equação, ela me gerou, aquela curva de calibração gerou a seguinte equação da reta. Y é igual a 0,2105 mais 0,0256 x. Pronto. A gente quer saber o quê? A gente quer saber x, nós temos y, tá? Então, nós temos aqui o valor de y. Então, gente, é só substituir e resolver essa equação de primeiro grau. Então, nós temos que 0,7 é igual a 0,02105 mais 0,0255 ou 566x. Beleza?
Então, veja bem, aqui quando muda de membro, o que acontece, né? A regrinha mesmo de equação de primeiro grau. Isso daqui vai para o outro membro com sinal trocado, tá? Então, aqui, né, subtende-se que a gente tem um sinal positivo, ele vai com sinal negativo. Então, o que nós temos? 0,7 menos 0,02105 é igual a 0,02566x, certo? Aí vamos, só para organizar, deixar, né, a incógnita desse lado aqui, do lado esquerdo, para a gente facilitar a nossa visualização. Então, aqui, 0,02566x vai ser igual. E a gente já faz aqui essa subtração. Então, vamos fazer aqui essa subtração, que é 0,7 menos 0,02105. Então, nós temos esse valor aqui de 0,6785. Tá, opa, tem faltando aqui um número. Deixa eu só corrigir. Essa cor mesmo. 67895. Então, quem vai ser x? Isso daqui passa, o que passa dividindo, tá? X vai ser igual a 0,67895 dividido por 0,02566. E aí a gente vem e faz essa continha. Então, vai ser esse valor dividido por 0,02566. Nós temos um valor de 26,46, né? Arredondando. 26,46, lá era em miligramas por ml. Então, gente, a equação da reta, a minha resposta, a minha concentração, ela vai ser dada na mesma unidade de concentração, tá? Na mesma unidade de concentração da minha curva. Então, se eu construir uma curva em miligrama por ml, a minha resposta vai ser dada em miligrama por ml. Então, se eu fiz diluições, você vai ter que multiplicar pelas diluições que foram realizadas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais adiante, tá? Então, nós vimos esse outro exemplo. Aqui nós temos uma outra curva de calibração, né, do mebendazol, e aí a gente vai também ter essa possibilidade que eu vou falar, que é o uso dessa fórmula direta, quando você não constrói a curva de calibração. Isso é uma opção que a farmacopeia dá, tá? Mas, por exemplo, se eu tiver aqui essa outra equação, tá, da curva do mebendazol, então aqui ele construiu nas concentrações de miligrama por ml, aqui pode estar em N concentrações. Pode estar em gramas por litro, pode estar em microgramas por ml, pode estar em molar, vai depender da unidade que for mais conveniente para a sua faixa de trabalho. Então, aqui a gente tem as absorvâncias e tem as concentrações. E aí, vamos supor que a gente tem aqui uma amostra, né? Vamos supor que eu tenho uma amostra desconhecida que caiu aqui. Que caiu aqui com a absorvância de 0,5.
tá? Então, a gente quer saber qual é esse valor de X, qual é essa concentração dessa amostra, cuja absorbância foi de 0,5. Então, vamos aqui para o quadro. Vou tentar abrir um outro aqui pra gente. Aqui ele tá todo, para não demorar muito tempo apagando. Então vamos lá, tá? Nós temos, né, ali a seguinte equação da reta: y é igual a 45,155x mais 0,0186. E aí, qual foi a absorbância lá que a gente usou como exemplo? Foi uma absorbância de 0,5. Então, a gente vai substituir aqui o 0,5, porque nós queremos encontrar quem? X, que é a concentração, tá? Então, essa aqui é a nossa incógnita. Então, substituindo aqui, 0,5 é igual a 45,155x mais 0,0186. Então, para a gente reorganizar a equação, o que eu já falei, aqui está com o sinal positivo, ele vai para o outro membro com o sinal trocado, tá? Então, vamos deixar isso aqui no lado esquerdo, que fica melhor para a gente trabalhar com a equação. Então, 45,155x vai ser igual a 0,5 menos 0,0186, tá? Então, a gente vai fazer essa subtração. Então, 0,5 menos 0,0186 é igual a 0,4814. Vamos fazer novamente essa conta. 0,5 menos, eu gosto de fazer 0,0186, de novo, 0,4814, tá? Então, aqui, 45,155x é igual a 0,4814. X vai ser igual a que ele passa dividindo, né? Então, x vai ser igual a 0,4814 dividido por 45,155. E aí a gente faz essa continha, novamente, 0,4814 dividido por 45,155 vai dar 0,0106. Então, nós temos a concentração de 0,0106. Aí, a minha curva estava construída na unidade de miligramas por ml. Nunca, jamais, gente, esqueçam de colocar a unidade, tá? Então, aqui, lembrar sempre qual é a unidade que foi construída a minha curva.
Então, eu mostrei mais uma vez para vocês, né, 2 exemplos de como realiza esses cálculos, tá? Bem, e aí, na próxima aula, nós vamos ver que a farmacopeia, ela dá pra gente uma outra opção, de não ter que construir todos os 5 pontos da curva de calibração, mas sim preparar uma solução padrão com a concentração conhecida, próxima do valor estimado da minha amostra. A gente vai ver isso, tá? E aí a gente vai usar essa fórmula aqui que a gente vai discutir bastante na próxima aula, para a gente calcular direto o teor, onde nós vamos ter a concentração do padrão, né, que por exemplo miligramas por ml. Então eu vou preparar um padrão, um valor próximo do que eu estou estimado para a minha amostra, vezes a absorbância que deu a minha amostra, né, vezes 100, dividido pela concentração teórica da amostra, né? Então, qual era o valor que eu esperava para essa amostra? Porque a gente está lidando com medicamento, a gente tem uma ideia do que esteja ali, a gente não está pegando uma amostra totalmente desconhecida, tá? Vezes a absorbância do padrão. Então, aqui é uma maneira mais rápida de você fazer esse ensaio quantitativo. E por espectrofotometria, aí nós vamos ver que isso é um recurso muito utilizado pela farmacopeia. É praticamente uma regra de 3, né, que ele estruturou dentro de uma fórmula. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco, né, essa outra abordagem.